Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Silva de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e hoje vamos falar sobre geometria por transformações, área de figuras geométricas e medidas. Vamos começar o estudo da geometria? A geometria é uma das áreas mais fascinantes da matemática, pois tem aplicações diversas no dia a dia e também em outras áreas. Basicamente, se estuda as formas de figuras planas ou espaciais. As figuras com duas dimensões são ditas figuras planas e não possuem volume. Já as figuras tridimensionais estão no espaço e se caracterizam por ter volume. Essas figuras nem sempre são de fácil compreensão e muitas vezes é necessário algum recurso manual ou tecnológico para manipulá-las, como, por exemplo, fazer dobraduras, rotações, translações ou reflexões. Vamos estudar alguns conceitos de transformações geométricas. Rotação. Rotação é quando giramos uma figura em diferentes ângulos, definindo a sua posição final. Uma rotação diz-se positiva quando se move no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Ou negativa quando se move no mesmo sentido dos ponteiros dos relógios. Portanto, dado uma figura em um ângulo fixo, sua rotação a partir desse ângulo é uma transformação na qual cada ponto A da figura existe um ponto A', correspondente na figura rotacionada. Achou difícil? Vamos entender melhor. Rotacionar uma figura significa girá-la em torno de um eixo, chamado eixo de rotação. Vamos ver as figuras a seguir. Por falar em rotação, você sabia que na Terra há dia e noite por causa do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo? Esse movimento é feito a cada 24 horas, que corresponde ao que chamamos de dia. Veja a figura a seguir. Agora, vamos estudar o conceito de translação. Transladar significa posicionar uma figura na mesma direção e sentido, preservando sua forma, seu tamanho e seu ângulo. A nova imagem estará em outra posição, podendo se deslocar da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de forma inclinada. Observe a figura a seguir. Notem que a figura é arrastada paralelamente ao longo do plano cartesiano, mantendo-se sua forma e tamanho. É o movimento de translação. Na figura a seguir, vemos o movimento de translação, onde o ponto P' corresponde ao deslocamento do ponto B, e o ponto P corresponde ao deslocamento do ponto A. Note que o segmento AB possui o mesmo tamanho e formato do segmento P'P, pois foi deslocado paralelamente. Você sabia que a Terra faz o movimento de translação em torno do Sol? Veja. Quando a Terra gira em torno de si, é uma rotação, e quando a Terra gira em torno do Sol, é uma translação. Viram como é fácil? Agora, vamos estudar outro conceito, o de reflexão. A ideia da reflexão é espelhar. A reflexão pode ser feita em torno de um ponto, reta ou plano, que funciona como eixo de simetria. Um ponto A é simétrico à linha se a partir da origem obtemos a mesma distância de A até O e de O até O'. Vamos entender melhor na figura? Dizemos que A e A' são pontos simétricos e equidistantes, ou seja, possuem a mesma distância. Notem que o segmento A' é perpendicular ao eixo de simetria, que é a reta R. Outro exemplo. Observe que na figura da caneca
Sua reflexão é idêntica à original, isto é, geometricamente, elas são iguais. A reta R é o eixo de simetria. Vamos ver na figura. A distância de A a R é a mesma de R a linha. Na figura a seguir, vemos um triângulo isósceles. Esse eixo de simetria divide o triângulo em duas partes iguais, que também são triângulos. O triângulo AOB é simétrico em relação ao triângulo AOC. Agora, vamos estudar as áreas de figuras geométricas planas. O cálculo de área é muito útil em várias situações do dia a dia, como, por exemplo, medir o tamanho de um terreno para a construção de uma casa. Mas o que significa calcular a área de uma figura plana? Área é a região delimitada pela linha poligonal da figura. A unidade padrão é um metro quadrado. Para a medição de cidades, estado, países e continentes, costuma-se usar o quilômetro quadrado. Abordaremos a área das figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo e círculo. Vamos ver a primeira área, a do triângulo. Para o cálculo da área do triângulo, devemos multiplicar o valor da base pela altura e, ao final, dividir o resultado por 2. Agora, vamos ver a área do quadrado. Para o cálculo, devemos multiplicar lado pelo lado, ou lado ao quadrado. Agora, vamos ver a área do retângulo. Devemos multiplicar a base pela altura. Agora, vamos ver a área do losango. Para isso, devemos multiplicar as diagonais e, ao final, dividir o resultado por 2. Para o cálculo da área do trapézio, somamos a base maior com a base menor, depois de multiplicar o resultado da soma pela altura e, ao final, dividir o resultado por 2. Para a área do círculo, multiplicamos o número π pelo raio ao quadrado. Vamos falar um pouco sobre medidas. As unidades de medida servem para medir grandezas. O SI, Sistema Internacional, estabelece a unidade que normalmente adotamos como padrão em cada grandeza. Por exemplo, ao ir ao supermercado no setor de carne, como você pede uma determinada quantidade de carne ao atendente? Nesse caso, você usa o quilograma. E se você for abastecer o carro num posto de gasolina? Nesse caso, você usa o litro. E se for medir a distância entre dois estados? Nesse caso, você usa o quilômetro. Metro é uma das medidas mais usadas no dia a dia, normalmente usado para pequenas distâncias. Por padrão, temos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Existem algumas unidades que são originadas do metro. Observem. Para passar de metro para uma unidade maior, dividimos por 10 a cada casa que andamos. E para passar de metro para uma unidade menor, multiplicamos por 10 a cada casa que andamos. Algumas curiosidades de medida. 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros. Uma jarda corresponde a 91,44 centímetros. Uma milha terrestre a 1.609 metros. Agora, vamos falar sobre as medidas de tempo. No SI, Sistema Internacional, usamos o segundo S como padrão para a conversão de outras unidades. Para controle do tempo em nossas vidas, usamos um calendário.
No Brasil, usamos o calendário gregoriano, que é dividido em 12 meses, de janeiro a dezembro. Os meses possuem entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que possui 28 dias. Porém, de 4 em 4 anos, fevereiro possui 29 dias. Os anos em que fevereiro possui mais dias são conhecidos como anos bissextos. Vamos ver algumas unidades de tempo. Fazer a leitura da tabela e, por último, vamos estudar as medidas de massa. As medidas de massa são úteis para a pesagem de objetos no cotidiano. Pelo Sistema Internacional, SI, adotamos como unidade de medida o grama. Há outras unidades múltiplas do grama e, para isso, para converter grama em outras unidades, usamos a regra. Assim como outras unidades de medida, o litro também possui seus múltiplos. No supermercado, é comum observá-lo nas embalagens de refrigerantes, sucos, leite, álcool, água, amaciante, óleo de cozinha ou qualquer outra substância líquida. Em resumo, o litro é a quantidade de líquido que cabe exatamente dentro de um cubo com 1 decímetro de aresta. Em outras palavras, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau.